Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula da Jornada da Harmonia aplicada ao chord, melody e improvisação. Fico feliz de tê-los aqui novamente, tá? Se você não faz parte do nosso grupo no WhatsApp, entra lá no grupo, que lá você vai receber os materiais de apoio, os PDFs, áudios, vídeos, todo o material que eu estou utilizando aqui, né, para tudo que eu falo aqui na aula, tem material de apoio para vocês acompanharem. Então é só entrar no grupo, enquanto essas aulas estão aí disponíveis, os materiais também estarão disponíveis para vocês conseguirem acompanhar, tá bom? Mais uma vez, eu vou ser o mais objetivo possível nas aulas, tá? O mais direto e objetivo, para que vocês consigam tirar o melhor proveito do conteúdo, né? O melhor proveito e prático, obviamente, do conteúdo, tá bom? Hoje, então, nós vamos continuar o nosso estudo de vocabulário de acordes, né? Finalizar aqui o básico do vocabulário de acordes, vamos falar de harmonia funcional, né? E vamos criar aqui o nosso primeiro arranjo em chord melody. Vou explicar para vocês alguns primeiros passos que eu acho que são tranquilos assim para se conseguir começar a fazer os arranjos, tá bom? Nas últimas aulas nós falamos dos acordes tétrades na distribuição drop 2, drop 3 e vimos o conceito de drop, tá? É possível também fazer drop 2 e 3, drop 2 e 4, drop 4, todos esses tipos de aberturas são disponíveis na guitarra e o processo, como eu expliquei, ele vai ser o mesmo para todos. Com os drops é possível fazer todas as inversões dos acordes. Então a gente viu, essas informações são importantes. Quando eu inverto um acorde, eu também altero todas as notas, a ordem das notas dele, e eu consigo outras possibilidades na melodia. A gente viu que na posição fundamental de um drop 2, por exemplo, eu tenho terça na ponta, na de inversão de terça eu tenho quinta, na inversão de quinta eu tenho sétima, e na inversão de sétima, né, eu tenho tônica na ponta. Então isso é importante para o arranjo, que vai trabalhar com esses dois aspectos, com a melodia também, né, no primeiro plano. Hoje então nós vamos falar sobre os acordes com tensões. Além das 4 notas da tétrade, a gente tem as notas que, vamos dizer assim, que restam, né, que sobram de uma escala. São as nonas, as quartas e as sextas, tá? Essas notas são disponíveis para se usar como tensões. Só que aí o que acontece? Para a gente conseguir montar isso no nosso braço, no nosso instrumento, o nosso instrumento ele é um pouco limitado. Até para fazer a inversão ele já é limitado. Quanto mais colocar as 4 notas de uma tétrade e colocar uma nota a mais, uma tensão. Por exemplo, se eu pegar o Dó com a sétima maior e quiser colocar a nona, que é o Ré, ela está aqui em cima, ela não pode vir no lugar da tônica, senão eu inverto o baixo, né? Eu tiro o baixo do acorde. Se ela for no lugar aqui da terça, ela tira a terça, né? Então, basicamente sempre fica impossível tocar uma tensão junto com as 4 notas. A gente acaba tirando uma nota ou mais notas a depender do acorde que se quer buscar, né? Que se quer tocar. Então é sobre isso que a gente vai falar no início da aula aqui. Para a gente conseguir fazer isso bem, tem um outro tipo de acorde que é muito comum no jazz, que é chamado de shell voicings, tá? Basicamente esse termo quer dizer esqueleto, concha, né? Ou seja, como o próprio nome diz, é o corpo principal do acorde, tá? Então, o que seria o principal de um acorde? Sei lá, se eu tenho um Dó com a sétima maior, vou dar um exemplo em Dó, né? O que define que esse acorde é com a sétima maior? Quais são as notas principais, tá? Então, geralmente, pessoal, quando a gente está tocando com banda, com baixo, né? A tônica é uma nota meio desprezível, porque a gente já admite que o baixo vai estar tocando. Só que nesse caso, como a gente está aqui com o instrumento solo, a tônica é uma nota importante, que ela é a raiz do acorde, ela define qual grau que o acorde está sendo tocado, qual o tom, né? Qual a altura do instrumento, qual o grau do campo harmônico é o acorde. Então a gente tem a tônica, tá? A terça é uma nota que ela define a qualidade maior ou menor do acorde. Então ela é uma nota importante. Se eu não tenho a terça, eu não sei se o acorde é maior ou menor, tá? E a sétima, ela também é uma nota super importante. No caso, se eu tenho uma sétima menor e uma terça maior, por exemplo, o acorde vai ter uma sonoridade de função dominante, né? Um acorde de tensão, de preparação, tá? Então, tônica, terça e sétima vão ser as notas que a gente vai manter, o básico que a gente vai manter do acorde, que são os chamados shell voicings, tá? Esses acordes são muito utilizados nas condições de jazz para iniciantes ou até mesmo para você conduzir para alguém, né? Então, se eu toco um Dó com a sétima maior, por exemplo, né, eu dou liberdade para o improvisador tocar o jônio, né, sei lá, um acorde de primeiro grau, dou liberdade
liberdade para colocar um acorde com a quinta aumentada também, né? Um lídio. Todos esses acordes, eles estão disponíveis, né? Dentro dessa estrutura básica, dentro desse Shell Voice, tá? Então, no campo harmônico maior, a gente vai ter 4 estruturas básicas, né? Maior com a sétima maior, menor 7 com sétima e o meio diminuto. Só que o que acontece? O meio diminuto e o menor 7, eles têm terça menor e sétima menor. Como é um acorde que não usa a quinta, o meio diminuto e o menor 7, eles vão ser agrupados, vamos dizer assim, dentro do mesmo grupo. Então são 3 classes de acordes básicos, são acordes fáceis de tocar, fáceis de montar, tá? O primeiro deles é o maior com a sétima maior. Tem tônica, terça maior e sétima maior, tá? Posso pegar essa terça do acorde e abrir, posso pegar a sétima e abrir também, tá? Mas sempre vai ser essa estrutura, tônica, terça e sétima, ou tônica, sétima e terça, tônica, terça e sétima. Os dois mais usados são esse e esse. Se eu jogar para quarta corda agora, para sexta corda, vou pensar em dó para ficar acessível para todo mundo. Ó. Tônica, terça e sétima, tônica, sétima e terça. Posso abrir mais um pouco, tônica, terça e sétima. Posso abrir mais um pouco, ó, tônica, sétima e terça. Os mais comuns são esses e esses, tá bom? Mas todos os outros vocês podem praticar também. Se eu pegar agora de quarta corda, pegar aqui o dó, tônica, terça e sétima, tônica, sétima e terça. Eu estou abrindo aqui, ó, pegando essa terça que é o mi e jogando ela uma oitava acima. Então eu tenho aqui a estrutura. E eu tenho outra possibilidade aqui embaixo também, ó, tônica, terça e sétima maior. Tá? Então todas essas opções são as opções de um acorde, a estrutura base dele, né? O Shell Voice, o esqueleto do acorde. Para eu fazer o com sétima, eu vou pegar todas as minhas sétimas maiores e mover em meio tom, ó. Dó 7, posso abrir, Dó 7, Dó 7. Jogar para a sexta corda, Dó 7, abrir, Dó 7, abrir, Dó 7, eu abrir mais um pouco, Dó 7. Quarta corda, né? Peguei a sétima, diminuí, abri, Dó 7. E na terceira corda aqui, posso jogar aqui para trás, tá? Peguei a sétima maior, vou para cá. Se eu pegar agora o acorde com sétima, tá? E colocar a terça menor, eu tenho um menor 7, tá? Então, tenho esse acorde, se eu pegar minha terça e jogar a oitava acima, tenho esse, pegar minha sétima e jogar a oitava acima, tenho esse. Sexta corda, é o mesmo modelo da de quinta aqui. Pego essa nota, jogo uma oitava acima, pego essa nota, jogo uma oitava acima, pego essa nota, jogo uma oitava acima. Quarta corda, pego essa nota, jogo uma oitava acima, e quarta corda, basicamente, maior com a sétima maior, menor 7, menor 7, maior com sétima, né? Sétima menor e menor 7. As 3 classes de acordes aqui. Essa primeira classe vale para o primeiro e para o quarto grau. Essa segunda classe vale para o quinto grau. E a terceira classe, o menor 7, ele vale para o terceiro, para o segundo, para o terceiro, para o sexto e para o sétimo. O sétimo é meio diminuto, mas como ele é um acorde que não usa a quinta, a gente consegue manter, fazer a mesma estrutura para os dois. Então são 3 acordes básicos, tá? Se vocês quiserem praticar, que eu acho importante também, mas eu estou focando mais nas tensões, eu vou focar, tá? Vocês podem pegar uma música, por exemplo, eu vou pegar um pedacinho de Autumn Leaves, né? 1, 2, 3, pegar só a parte, o comecinho dela, na Mi menor. Lá menor 7, ó. Tônica, terça e sétima, Sol com a sétima maior, Dó com a sétima maior nona, Fá sustenido meio diminuto, ó. São acordinhos básicos, né? Mi menor, Mi 7. Se eu tocar mais aberto, ó, mais embaixo também, ó, Ré 7. Sol com a sétima maior, ó, bem aberto, Dó 7, ó. Fá sustenido meio diminuto, Si 7. E volto aqui no Mi menor. Tá? Ou seja, dá para pegar um standard bem simples, sei lá, Autumn Leaves, Fly Me to the Moon, esses que estão bem no ouvido, e praticar o Shell Voice, conseguir ver essa tônica, essa terça, essa sétima, essa tônica, essa sétima e essa terça, tá? Por que é importante? Porque esse acorde basicamente é a base para colocar as tensões, para você conseguir colocar as tensões nos acordes, tá bom? Bom, vamos colocar aqui então as tensões nos acordes, como colocar tensões nos acordes, tá? Como eu já comentei, o nosso instrumento ele é limitado para colocar tensões, então geralmente vão sair notas da estrutura do acorde para que a gente consiga colocar a tensão. Só que esse universo das tensões, a gente precisa ter uma boa noção dos contextos, tá?
tensão, a gente sempre vai ter segunda, quartas e sextas, né? Sempre vai ser esse contexto. Só que cada lugar que o acorde vem, a gente vai ter um tipo de segunda, um tipo de sexta, um tipo de quarta, né? 11ª. Eu não vou entrar aqui no mérito e no conceito de cifra, porque daí ia expandir muito aqui, tá? Vamos só colocar as tensões disponíveis, tá? Então, por exemplo, se eu tenho o acorde de Dó com a sétima maior, ele vai ter um tipo de quarta. A quarta do Dó é o Fá. Dentro do campo harmônico de Dó, a quarta do Dó é o Fá. Só que dentro do campo harmônico de Dó, o Fá, que é o quarto grau, a quarta dele é um Si. Essa quarta não é justa, ela é aumentada. Então eu tenho que sempre levar em consideração a origem do acorde para eu saber as tensões disponíveis. Pode ser que eu use uma nona que não tem no acorde, pode ser que eu use uma 13ª que não teria no acorde. Então isso depende muito do contexto. No jazz é bem livre, é muito comum o uso de tensões, né? A própria sétima, que é uma nota que muitos teóricos já consideram como uma tensão, no jazz ela é comum, né? A gente nem considera ela como uma nota orgânica do acorde, uma nota que faz parte da estrutura básica do acorde, tá? E a gente também vai ter algumas regrinhas, pessoal, que eu vou sapear aqui de forma básica para vocês entenderem. Além das tensões, nesses 3 grupos de notas que sobram, nonas, quartas e sextas, a gente pode ter, em alguma dessas notas, o que nós chamamos de avoid, ou notas evitadas, tá? O que são notas evitadas? São notas, como o próprio nome diz, que eu evito de colocar no acorde, porque ela tira a clareza da sensação harmônica do acorde. E isso depende muito do contexto também, tá? Ela é evitada de acordo com o contexto, de acordo com aquilo que você quer propor, tá? Geralmente, o que elas são? São as notas que formam um intervalo de semitom com a nota anterior orgânica do acorde. Vou dar um exemplo aqui no Dó. Dó com a sétima maior. Se eu pegar a nota Fá, que é uma nota disponível, que é a quarta, e colocar ela dentro do acorde, ela vai gerar um choque aqui com a terça. Ó. Em qualquer lugar que eu colocar ela, né, pensando aqui em qualquer, vamos dizer que o acorde está livre à disposição das vozes, ela sempre vai entrar em choque de meio tom com a nota anterior, que é a terça. Veja, Fá, ela tem semitom com a nota anterior, que é o Mi. E Mi é uma nota do acorde. Então, quando eu toco essa nota Fá junto com o acorde, ela está entrando em confronto aqui com essa nota de semitom. Esse intervalo de semitom, ó, que é um cluster, ele acaba tirando a clareza da sensação harmônica. Então, toda vez que eu tenho esse tipo de intervalo de semitom, eu evito de colocar essa tensão para não ferir a estabilidade do acorde, tá? Só que aí depende do contexto também. Por exemplo, a nona bemol do Sol, por exemplo, ó, nona bemol seria aqui, ó, um Lá bemol, né? Poxa, essa nona bemol, ela entra em confronto com a tônica. Eu não vou colocar? Depende, se esse acorde for um dominante, essa nota é bem-vinda. No acorde dominante, as tensões e avoids, assim, são muito bem-vindas. Então, cada caso vai ser um caso aqui. Mas, basicamente, o que seriam avoids? Seriam notas que entram em conflito com alguma nota do acorde em semitom, a nota anterior. Então, quais seriam elas? As quartas justas nos acordes maiores, elas entram em conflito com as terças. As nonas menores, né, nona bemol, nos acordes menores, entram em conflito com a tônica, no acorde menor. Por exemplo, Mi menor. Né? Quem que seria a nona menor do Mi menor aqui? Seria aqui, no caso, Fá. Né? Veja, Fá entra em conflito com o Mi, com a tônica do acorde. Então, ela é evitada no acorde. A sexta menor nos acordes menores também são evitadas. Por quê? Porque ela entra em confronto com a quinta. Tá? Ela tira a clareza do acorde. Tirar a clareza do acorde que eu falo é que você não sente a estabilidade ou o som do acorde. O que vai acontecer é que esse acorde não vai soar a função que ele tem. Um exemplo aqui, ó. Vou tocar esse acorde, ó. É Dó, eu tenho Fá como tensão e vou deixar o Mi junto aqui, ó. Então de Dó eu consigo fazer os dois. Tá? Vou tocar aqui Felicidade, e a saudade no meu peito. Seria isso. Agora veja se eu terminar com essa tensão. Se eu tocar, ele pede para resolver, né? Ele não dá clareza do acorde. Então, isso são as notas que a gente evita. Então, cada grau do campo harmônico, ele pode ter uma nota que a gente nem vai pensar como tensão.
seriam nos acordes maiores. A gente evita a quarta, tá? Nos dominantes, a quarta ela vai suspender a terça, a gente tem essa possibilidade. Mas nos acordes maiores, a gente evita essa quarta com a terça, que ela tira a clareza do acorde. Nos menores, a nona bemol e a sexta menor também são evitadas, porque tiram a clareza do acorde. Elas fazem que o acorde perca a sua clareza ou soe outra coisa, tá? Basicamente são essas daí. Então, o básico, assim, pelo menos para a gente ter uma noção. Então, vamos blocar aqui os tipos de acordes. Vou começar com o Dó, no campo harmônico de Dó. A nota que sobra é a nona, a quarta justa, evitada, e a 13ª ou sexta, tá? Então, eu tenho aqui shell voice, tá? Se eu tentar colocar a nona aqui, eu vou tirar a terça, então eu tenho que manter tônica, terça e sétima, vou tirar a quinta e colocar a nona. Sempre vai ser o shell voice, basicamente, com a nota do acorde. Se eu quiser pôr a 13ª, tônica, sétima, terça, tem a 13ª aqui, tá? Ela também pode entrar no lugar da sexta, virar um Dó 6, então, no lugar da sétima, perdão. Ela entra, toda vez que a sexta entra no lugar da sétima, no jazz, o pessoal chama de uma tétrade, né, também, mas seria uma tétrade no lugar da sétima ter a sexta. Então, eu tenho esse acorde aqui, o Dó 6, que é a inversão do Lá menor 7 também, tá bom? Então, primeiro grau, ó, nona, 13ª, sexta, são tensões disponíveis, tá? No segundo grau, que é o Ré menor, eu também tenho a nona. Então, tônica, terça menor, sétima, shell voice mais a nona, terça está no acorde. A quarta, ela é evitada? Não é evitada porque ela não forma intervalo de nona bemol com a terça menor. Então, eu posso ter a quarta junto, ó, tônica, sétima, terça e a quarta, ó, shell voice mais aberto. Eu sempre vou ter a possibilidade de montar o shell voice com uma das tensões, tá? A 13ª, ela é evitada em alguns casos, mas aqui eu não vou entrar nesse mérito. Eu tenho tônica, sétima, terça e a 13ª. Eu tenho os dois no mesmo acorde. Agora, se eu quiser trocar, colocar a 13ª no lugar da sétima, né? Essa é a sétima, a sexta está aqui, ó. Dó é Ré menor 6, uma inversão aqui do si meio diminuto. Legal, tá? Terceiro grau do campo harmônico. Ele tem nona bemol e tem sexta menor. Então, essas notas não são blocadas. Sobrou a quarta, que é a mesma quarta justa do Ré. Tem essa opção. Pode ser, obviamente, jogado por outras cordas, né? Se eu fizer assim, eu não tenho a terça convivendo. Então, aqui eu estou no acorde menor, tem terça e tem quarta no mesmo acorde. Som bonito, não. Tá? Agora, o Fá, por exemplo. O Fá, ele tem a nona, que é a mesma do Dó, a mesma classe de acorde, qualidade de acorde. Eu vou ter a quarta aumentada. A quarta aumentada não forma intervalo de segunda menor com a terça. Ó. A quarta aumentada é o Si, a terça é o Lá do Fá. Então não forma intervalo, ela é uma nota disponível. Ó. Tônica, sétima, terça e quarta aumentada. Somzão bonito, né? Adoro esse som. Poderia fazer aqui também, né? A quarta aumentada. Eu estou colocando mais na ponta porque a gente vai falar do chord melody logo. Tá? E a sexta é a mesma do Dó. Pode ser um Fá 6, pode ser um sétima menor, 13ª. Geralmente o 13, né? A gente coloca nos acordes quando ele tem sétima. E o 6 quando não tem a sétima. Né? E o 13 é no dominante também. Mas isso em questões de cifra, eu não vou entrar nesse mérito agora, tá? Aí eu chego no quinto grau, que é o acorde dominante, que é o Sol, 7, tá? Vou jogar aqui para a sexta corda. Ó, o shell voice aqui, tudo isso é o shell voice, tá? Primeira tensão disponível que eu tenho é a nona. A nona está aqui, ó. Né? Seria, no caso, a nota Lá. Tônica, sétima, terça, sétima e nona. O shell voice é uma tensão disponível. Se eu jogar aqui para a quarta corda, nona aqui embaixo. Tá? Próxima nota seria uma quarta. E a gente tem aquele probleminha, que a quarta entra em conflito com a terça. Então, o que a gente geralmente faz nesse acorde? Ele é um acorde sus, né? A gente tira a terça e põe a quarta. Todo mundo já deve ter tocado isso, né? E começado. Mas no caso, tem a nona, né? Nona, quarta a gente vai considerar como uma suspensão, no caso aqui do acorde. Dependendo do tipo de abertura, ela é uma voz, ela tira a clareza do acorde dominante. O dominante precisa da sétima e da terça para gerar ali o trítono, né? A sensação de instabilidade, né? De expectativa para o próximo acorde. Legal. E a gente tem a sexta, que é a 13ª. No dominante ela vai entrar sempre como tensão, porque a gente mantém o trítono, né? E tem aqui a 13ª. Então no Sol 7 a gente tem nona, ó, aqui, tem aqui embaixo. Pode se tocar assim também. Né? Então, gente, ó, é o shell voice de novo, ó, tônica, terça, sétima e
então sempre tem aquela estrutura mais atenção. E a 13ª, tá? Isso também vale para as outras cordas, ó, nona, 13ª, tudo isso são as tensões básicas. Cheguei no 6º grau, que é o Lá menor. Lá menor 7, estou em Dó maior, tá, pessoal? Campo harmônico de Dó. Lá menor tem a nona, tá? Nona é uma nota disponível do acorde. Então, tônica, sétima, tônica, terça, sétima e a nona aqui, ó, voz mais aqui, tá? Ah, professor, poderia tocar assim, ó? Pode, pessoal. Obviamente vocês vão encontrar N formas. Tem formas que tem a quinta, tem forma que não tem a sétima. Mas aqui eu estou tentando manter a tétrade básica do acorde, tá bom? Aqui, por exemplo, eu tenho a nona junto também. Um Lá menor, tirei a terça e coloquei a nona do acorde, tá? É comum esse tipo de acorde também, tá? Se eu quiser ela na estrutura aqui embaixo, ó, tônica, terça, sétima menor e a nona, ó. Tem essa estrutura aqui também. Muita gente toca assim, ó, puxa o voz baixo aqui. No caso do Lá, isso aqui favorece corda solta, tá? A quarta também é disponível, tônica, sétima, terça, quarta, tá? A 13ª e a nona e a 13ª não é disponível porque ela é bemol, né? Sexta menor, no caso é um Fá. Ela vai tirar a clareza do acorde. Não vai soar nem tanto como um Lá menor, isso daqui vai soar como um Fá. Então, a gente não considera como uma tensão disponível aqui no nosso micro-universo da jornada da harmonia aplicada ao acorde melody de improvisação. Por que eu estou falando isso? Professor, eu vi o Toninho Horta tocando isso. Quem é você para falar que não pode tocar esse acorde se o Toninho Horta toca? Só que eu estou tentando ser mais didático. Obviamente que basicamente não tem nenhuma regra que você não vai encontrar no repertório. E esse tipo de os avoids que muita gente considera são muito utilizados. Mas eu estou dando um contexto mais didático só para vocês entenderem, né? Que a avoid é aquela notinha que ela tira a clareza do acorde. Ela entra em choque de semitom com uma nota anterior do acorde. Então, uma quarta, né? Uma quarta justa tem semitom com a terça. Uma sexta menor tem semitom com a quinta. Uma nona bemol tem semitom com a tônica. Então, dependendo do contexto, ela tira a clareza do acorde, tá? Então, olha que interessante. A gente consegue blocar a escala completa com qualquer acorde, utilizando ali as tensões, tá? A gente consegue agora colocar todas as tensões disponíveis. Então, a gente já tem ferramentas aqui para criar um arranjo. O que a gente tem de ferramentas? A gente tem o drop 2, drop 3 ou os outros drops também. Se vocês entenderem o conceito, vocês vão conseguir fazer. Essa é a ideia. E cada acorde do drop e a sua inversão, ele pega 4 notas de uma escala. Então, por exemplo, eu quero blocar Dó maior. O que eu tenho aqui? Eu tenho Dó, né? Tenho a terça aqui já tenho uma nota Mi aqui na ponta, né? Veja, tem uma nota Sol aqui na ponta, tem uma nota Si na ponta, tem uma nota Dó na ponta. E as outras notas a gente consegue colocar as tensões, ó. Tem a nona aqui na ponta. Se eu quiser colocar a sexta, eu consigo colocar ela na ponta através da utilização das tensões, tá? E nas avoids eu já vou comentar as opções que a gente pode ter quando a gente tem uma avoid. Aqui eu estou falando só as tensões disponíveis no acorde. Basicamente, para se colocar uma tensão no acorde, a gente usa o shell voice mais a tensão. Basicamente isso daqui, tá? Deixei por último aqui para a gente fazer o acorde de Si, meio diminuto, tá? O que acontece? No acorde meio diminuto, a gente tem uma nota, a quinta é muito importante no acorde. Por quê? Porque o acorde meio diminuto ele se diferencia do acorde menor 7 justamente por ter a quinta diminuta. Então é uma nota que a gente vai manter. Preferível, nesse caso, a gente tirar a terça do que tirar a quinta diminuta, tá bom? Então se eu tenho, por exemplo, no caso do Si meio diminuto, a nona bemol ela é evitada, porque forma intervalo com a terça, com a tônica, né? Então no caso de Dó, forma intervalo com o Si. Então não é uma tensão muito colocada no acorde, tá? Então a gente tem a terça que já é nota do acorde e a gente vai ter a quarta. Ó. Eu consigo conviver tônica, quinta diminuta, sétima menor e a quarta. Tá? Poderia conviver nesse caso até aqui. Aqui eu poderia tocar tudo junto porque a corda solta me permite isso daí. Tá? Mas geralmente eu posso tirar a terça e colocar a quarta. Eu mantenho, né, esse som aqui que é o da quinta diminuta dentro do acorde. Tá? A 13ª menor também é um acorde,
sexta menor, perdão, tá? O bemol 6, ela também é uma nota disponível no acorde, por quê? Porque ela não forma intervalo de semitom com a quinta, ó. No caso é o sol, né? Bemol 6 do si meio diminuto. E eu tenho a quinta diminuta, então eu posso tocar ela, posso tocar o acorde, a tônica, o acorde completo basicamente, a tônica, quinta, sétima, terça menor e a décima terceira. São as duas tensões disponíveis, a quarta e a décima terceira. Tá bom? Então todos os acordes a gente consegue dar um jeitinho de colocar uma tensão. Claro que aqui foi um aulão papum, vamos assim dizer, tá? Tem N possibilidades. O importante é que vocês visualizem os intervalos. Intervalos é a base de tudo, tá? Se você não tem um bom domínio de intervalos, acaba sofrendo muito para entender isso com facilidade, tá bom? Então, basicamente, a gente tem tétrades, drop 2, drop 3. A gente tem as tensões dos acordes, que é o shell voicing mais a tensão que eu quero dentro do acorde. Veja, nisso eu tenho a possibilidade de tocar praticamente toda a escala utilizando blocos de acordes. Toda a escala é disponível do acorde, ou seja, toda a melodia que sair no acorde eu consigo blocar, utilizando as inversões dos acordes ou mesmo as tensões, tá bom? Agora a gente vai falar um pouco agora sobre a harmonia funcional, para a gente conseguir estruturar os nossos primeiros arranjos. Bom, pessoal, para a gente prosseguir aqui então, precisamos ter um básico de harmonia, tá? Entender aqui um básico de harmonia funcional. A palavra básico aqui é muito subjetiva, né? Porque muitas pessoas acabam tendo uma relação muito errônea com esse termo, né? Tem a galera que foge no básico por ter uma autoimagem de si mesmo que muitas vezes não corresponde, tá? Basicamente, todo o estudo musical está no básico. Uma boa base é o alicerce de tudo. E muita gente acaba desprezando a base, até mesmo acho que por vaidade, né? Muita gente acaba caindo nisso e acaba nunca desenvolvendo porque não resolve alguns probleminhas da base, tá? Então, é um básico mesmo. Se eu for falar de harmonia funcional, ou harmonia no geral aqui, sei lá, daria umas 12 horas para falar de alguns assuntos, porque cada assunto ele puxa outro, que puxa outro, que puxa outro, que puxa aqui, que puxa ali, e fica meio que impossível tentar seguir de uma forma mais detalhada tudo. Então eu vou dar um básico geral para que vocês consigam compreender o que nós vamos utilizar para fazer um arranjo, tá bom? Vou tratar também de forma bem prática mesmo, indo muito pelo som, só para vocês entenderem. Cada autor também, vamos dizer assim, universo, perspectiva do estudo de harmonia, ele tem algumas divergências. Uns tem mais para um lado, outros vão mais para outro lado, tem camadas de profundidade também. Então eu vou tentar aqui ser o mais acessível para que você já toca há algum tempo, já tem um bom conhecimento, vai conseguir entender numa boa, e você que está começando também vai conseguir entender numa boa, tá bom? Então eu vou falar aqui dessa questão de harmonia funcional, esse termo, né, harmonia funcional, que é o alicerce também do estudo de harmonia tonal. Tem harmonia tradicional, tem vários termos aqui que acabam não sendo tão diferenciados. Eu vou utilizar aquilo que é mais popular, tá? Para ficar acessível para todo mundo mesmo. Então, se eu pegar aqui, vou ser bem objetivo, bem direto, tá? Se eu pegar aqui o campo harmônico de Dó maior, eu vou perceber que ele tem uma estrutura de acordes. A gente falou isso praticamente em todo momento da aula anterior. A gente falou do campo harmônico, das tétrades do campo harmônico maior, tá? Então, o estudo de harmonia funcional, basicamente, ele vai dar para cada acorde, ele vai agrupar cada acorde, vamos assim dizer, dentro de um time, né? Dentro de uma estrutura de função, ou seja, vai cumprir um papel, cada acorde vai cumprir um tipo de papel, mas sempre se relacionando com o acorde principal, ou seja, com o tom, com o reino, né? Vamos dizer assim, com o acorde manda-chuva, aquele acorde que todo mundo existe para ele. Basicamente, a harmonia funcional, a harmonia tonal é isso. Todo mundo existe para o tom, todo mundo se relaciona com o tom. Claro que isso vai demandando camadas, né? Sei lá, se pegar Schoenberg, né? Ele faz o princípio ali da monotonalidade, que ele traça uma relação de todos os acordes com o tom. Você vai aumentando as camadas, ou seja, vai pegando outros acordes de outros campos harmônicos, de outros lugares, mas todos eles sempre vão ter uma relação com o tom, tá? Então,
A harmonia funcional, a harmonia tonal, ela trabalha muito com esse sentido. Basicamente, essa é a diferença. Ela tem ali um protagonista que seria o acorde principal. No nosso caso, no campo harmônico maior, na tonalidade maior dos acordes gerados de uma escala maior, vai ser o 1, ou seja, vai ser o meu Dó. Vou dar um exemplo aqui em Dó, tá? Então a gente vai ter basicamente 3 tipos de funções, 3 sensações que a gente tem dos acordes. A primeira função, vou tocar um acordinho mais fechadinho, tríade, para ficar mais sensível, mais fácil de ouvir, tá? Depois eu vou explicar por que a tríade acaba sendo mais estável. A tríade é mais estável, né? Então vou tocar aqui o Dó. Esse seria o acorde principal, aquele acorde que nós chamamos que tem a função de tônica, de estabilidade, de começo e fim, vamos assim dizer, tá? Seria de onde eu vim para onde eu vou. Todo mundo no estudo de harmonia funcional, tonal, vai convergir para esse acorde. Não quer dizer que a música tem que acabar e começar em Dó, não é isso. Mas quer dizer que a harmonia vai pedir sempre isso. Então todo mundo vai se relacionar com esse acorde. Esse acorde ele é um time, vamos assim dizer. Ele tem uma função de tônica, de estabilidade, e vão ter outros acordes que também podem se relacionar com ele. Mas ele é o acorde principal, é aquele acorde, assim, é o manda-chuva ali, né? O líder do time, o principal, aquele que melhor vai exprimir, né? Vai passar a sonoridade de um acorde de função tônica. Então seria aqui o Dó, tá? Função tônica, estabilidade, né? Início e fim, seria esse acorde aqui. Aí eu vou ter uma outra polaridade, que é um acorde que é completamente oposto a esse, que é um acorde que tem função dominante, tá? Esse acorde no universo jazzístico, no universo da música popular, desse universo mais influenciado pelo jazz, né? Ele sempre vai estar, vai ter na sua estrutura o trítono, que seria esse intervalo, né, de 3 tons aqui, vamos dizer, 1, 2, 3 tons, tá? Trítono, tá? Que gera essa instabilidade dentro do acorde. Então eu já vou tocar ele com o dominante, tá? Para vocês já se habituando no nosso micro-universo. Então ele tem uma função completamente oposta à primeira, que é uma função de instabilidade, de criar uma expectativa para repousar, né? Ou seja, é como se ele atraísse o 1 para si, né? Ele pede a atração do 1, tá bom? Tem muitos teóricos que esse deveria ser o acorde principal, porque é ele que dá atenção, é ele que atrai, blá blá blá. Mas eu vou aqui seguir a linha tradicional que todo mundo toca, que todo mundo estuda aí, para que fique acessível para todo mundo, tá bom? Então, quinto grau tem a função dominante, tônica, dominante. Mesmo ele não tendo o trítono na sua estrutura, ele já vai ter essa função também, tá? Tem toda uma questão da série harmônica aqui no meio, que eu não vou entrar tanto em detalhes para ficar objetivo. Então, função tônica, estabilidade. Função dominante, instabilidade. Veja que ela pede um repouso, tá? Se eu estiver gravando uma cena de um filme silencioso, por exemplo, e tocar isso, ó, tá? Eu tenho o começo, tenho a estabilidade e tenho o fim novamente, tá bom? Então é muito fácil de perceber essa função no ouvido, tá? A próxima função seria uma intermediária entre as duas. Ela seria um afastamento da tônica. É como se eu caminhasse, eu saí do lugar, mas eu não estou instável, né? Eu não estou pedindo para voltar ainda, eu simplesmente saí. Obviamente, todo mundo pede para voltar para o tom. Como eu comentei, todo mundo existe para o 1, todo mundo vai convergir. É como se fosse um loop que sempre voltasse para o 1. Basicamente, a harmonia funcional, ela tem esse sentido, né? Sempre de converger para o 1. Então eu tenho o Dó, eu tenho o Sol, os dois acordes, primeiro e quinto grau função tônica, quinto grau função dominante, e agora eu tenho o quarto grau, um acorde também forte, né? Um líder de time, vamos assim dizer, mas ele tem uma sensação de afastamento da tônica. Ele simplesmente se afasta da tônica, ele caminha, tá? Seria um meio termo. Então o ciclo seria isso, né? Começo, meio e o fim, né? Começo, meio, aquela tensão para voltar no fim aqui. Então, tônica, primeiro grau, subdominante, quarto grau, dominante, quinto grau e tônica novamente. Então, basicamente, toda música dentro do estudo de harmonia funcional, toda música tonal,
ela vai ser resumida a isso, tá? Só que agora a gente amplia esse quadro de acordes para os outros acordes. Os outros acordes, eles são como auxiliares, eles fazem parte do time, mas eles não são os principais. Os principais seriam esses três dentro do campo harmônico maior, dentro dessa micro-universo de uma aula aí de 1 ou 2 horas, tentando abordar todos esses conceitos, tá bom? Isso daqui gera um universo. Ah, de onde vem isso? Por que que é isso? Porque tem todo um universo em volta aqui, tá? Mas acredito que dessa forma todo mundo consiga compreender. Então o que acontece? Se eu pegar uma canção, por exemplo, vou dar um exemplo aqui na música Felicidade, ó. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora. Eu peguei um trechinho e harmonizei ele dessa forma. Começo, o meio, a instabilidade e o fim, tá bom? Então, veja, já tenho aqui uma música tonal, assim dizer. A música tonal ela é exatamente isso, ela tem essa relação de instabilidade e estabilidade. Ela tem função, os acordes têm sensações. A música modal não, ela é estática, né? Ela vai ter poucos acordes, ela pode até ter mais acordes, só que são poucos, tá? Porque ela define uma sensação apenas, né? Sei lá, o dórico ele tem uma sensação harmônica que fica naquilo, não tem tensão, né? Não tem um acorde dominante ali, não tem a estabilidade na tônica. Então essa basicamente é a diferença da harmonia funcional, harmonia tonal, perdão, para a harmonia modal. Ela vai ter, os acordes vão ter sensações, eles vão cumprir funções e se relacionar com um tom, tá bom? Dó maior, tônica. Fá, subdominante. Sol, dominante. E Dó novamente, tônica. Tá bom? Essas seriam as três funções principais. Agora, todos os outros acordes, eles também vão ser agrupados dentro dessas funções, só que de forma mais fraca. Serão como auxiliares, tá? E eles vão cumprir a mesma função a depender do contexto. Que contexto? Melodia, tá? Dependendo da melodia eu consigo colocar outro acorde. Dependendo da melodia eu não consigo. Dependendo é só a tônica mesmo. Dependendo do momento harmônico, por exemplo, começo da música, fim de uma música, aquele acorde vai precisar ser realmente o líder ali, né? O 1, 4 ou 5, aquele mais forte. Então, aí agora o ouvidão vai definir muito, né? E principalmente a melodia. Então, as primeiras relações que eu acho legal passar, eu poderia passar um quadro, ó. Esse tem função tônica, esse daqui você pode usar, mas eu vou tentar explicar um pouquinho para que fique também uma coisa não tão genérica, tá? Se eu pegar aqui o Dó com a sétima maior, que é o primeiro grau do campo harmônico, se eu observar as suas notas, eu vou perceber que eu tenho Dó, Mi, Sol, Si, tá? O que acontece? Toda tríade, né, todo acorde, ele é feito por saltos de terças. Então, se eu pensar Dó, Mi, Sol, eu tenho uma tríade. Só que se eu pensar Mi, Sol, Si, eu tenho outra tríade. Então, todo acorde tétrade ele é a junção de duas tríades. Uma começando no 1, né, no primeiro grau da tétrade, né, na tônica, e outra começando na sua segunda. Então, o acorde de Dó com a sétima maior tem o Dó e tem o Mi menor. Então, olha que interessante. Nisso eu já consigo ampliar o meu quadro funcional. O meu Dó ele é muito parecido com o meu Mi menor, né? Ele tem um Mi na sua estrutura. Então, quando eu toco um Mi menor 7 sobre o Dó, eu estou soando um Dó e estou ganhando aqui o Ré, a nona, né? Então, é um acorde que eu posso ter relação com um. Olha que interessante. Dó e Mi menor podem ter a sua relação, tá? Se eu pegar e pensar o contrário também, quem que é a terça atrás do Dó? Dó, Si, Lá. É o Lá. Se eu colocar o acorde Lá menor 7, olha o que eu vou ter. Lá menor, né? Lá menor 7 tem Lá, Dó, Mi, Sol. Opa, ele tem o Lá menor e tem o Dó. Duas tríades também. Por isso que eu comentei que a tríade é mais estável. Ela tem um corpo ali apenas. A tétrade ela já tem dois corpos, né? Ela tem duas tríades dentro da sua estrutura. Então, Lá menor e Dó, né? A tríade de Lá menor e a tríade de Dó compõem o acorde Lá menor 7. Então, eles têm muitas notas em comum também e podem cumprir a mesma função. Olha que interessante. Lá menor e Dó maior. Então, quando eu toco um Lá menor 7 sobre um baixo em Dó, eu vou ganhar a sexta. Eu tenho um Dó 6, né? Dó com vou ter dentro da sua estrutura, eu vou ganhar a sexta, que é o próprio Lá. Então, esses três acordes, Dó, Mi menor e
e Lá menor, eles podem, a depender do contexto, cumprir a mesma função de estabilidade, tá? Por quê? Porque eles têm relação de notas em comum. Claro que tem outras regrinhas, tá? Mas se você pensar dessa forma, notas em comum, vocês vão perceber que dá para fazer já muita coisa. Então, Dó, Lá menor e Mi menor podem cumprir a mesma função harmônica por terem notas em comuns, tá? Todo acorde terça menor do acorde principal é chamado de relativo e não terça menor, mas terça abaixo do acorde principal, dentro de uma escala, claro, é chamado de relativo, e terça acima é o antirrelativo. A gente já ouviu isso, né? O tom de Lá menor é relativo de Dó, o Lá menor é relativo do Dó, por isso que a gente usa, tá? Então eu tenho o relativo e o antirrelativo, tá? Dependendo do contexto, claro, uns são mais fortes que os outros, né? O Lá menor, geralmente, o pessoal conhece mais, né? Mas o Mi menor também pode, a depender do contexto, substituir e incrementar o Dó, tá bom? Se eu fizer isso agora com todos os outros graus do campo harmônico, eu também vou ter acordes auxiliares para eles. Se eu pegar o Fá, por exemplo, né, e fazer o mesmo processo, Fá maior. Tá? O Fá com a sétima maior, olha que interessante. O que ele tem na sua estrutura? Ele tem o Fá e na terça ele tem um Lá menor. Então ele é uma tríade maior e uma tríade menor. Então, olha que interessante. Dentro do Fá, eu tenho, né, basicamente o som do Lá menor. Eu tenho a tríade do Lá menor dentro do Fá. Então quando eu toco o Lá menor 7, né, dentro do Fá, eu ganho quem? Eu ganho essa nota aqui que é a nona. Tá? Então Lá menor 7 tocado dentro do Fá, eu ganho a nona. E ele pode cumprir, a depender do contexto, cumprir a função de subdominante também, dependendo da melodia, do contexto, do caminho harmônico. Tanto é que o Fá com a sétima maior, quando eu olho aqui esse drop 3, olha, tem um Lá menor na sua estrutura, tá bom? Então o Lá menor seria o antirrelativo do Fá, terça acima. E se eu olhar agora a terça atrás, que é o Ré menor, né, o Ré menor 7 ou o Ré menor, por exemplo, no Ré menor eu tenho as notas, o Ré menor 7 seria a tétrade, eu tenho o quê? A terça do Fá, a nona, aqui no caso, a quinta, perdão, e a tônica, terça, né, ó, quinta e tônica. Eu tenho a tríade de Fá, basicamente, dentro do acorde de Ré menor. Tríade começando no primeiro grau e tríade começando no segundo grau. Começando no primeiro grau é uma tríade menor. Começando no terceiro grau é uma tríade maior. Então o Ré menor, ele pode cumprir a função do Fá, tá? Sempre o relativo, ele, a depender do contexto, ele fica mais forte, né? Ele é mais parecido com o som inicial. Olha que interessante, ó. Fá, Ré menor. Mudou uma notinha aqui. Então eu ganho a sexta. Fá maior, Ré menor 7, eu ganho a sexta. Fá com a sétima maior, quando eu toco Ré menor, ele vai basicamente soar um Fá 6, tá bom? Então, legal. Tenho mais dois acordes que, a depender do contexto, eu posso colocar ele junto com um acorde de Fá. Agora, se eu pegar o Sol e fazer esse mesmo processo, eu também tenho esse mesmo processo, tenho essa mesma relação de notas em comuns. Terça abaixo seria o Mi menor 7. Se eu pegar o Mi menor 7, ele tem tônica, terça, quinta e sétima. Tá? Se eu começar ele da terça, veja, é a tríade de Sol. Tá? Então o Mi menor tem uma relação de notas com o Sol. Professor, mas o Mi menor é Dó ou ele é Sol? E aí que depende, tá, pessoal? Depende muito do contexto. No contexto jazzístico, o que acontece? A gente pensa muito no trítono, tá? Praticamente você não vai ver um acorde dominante num standard de jazz aí qualquer, bossa nova, que não tenha pelo menos o trítono na sua estrutura, tá? Então o Mi menor, ele acaba dentro desse contexto sendo lançado para o time do Dó, tá? Justamente porque ele não tem o trítono na estrutura. Mas em músicas pop, por exemplo, é muito comum você ver, né, o cara substituir, mesmo em Dó, substituir o Sol pelo Mi menor. Dependendo da melodia, isso é muito comum, porque tem relação de notas em comum. Claro que, como eu já comentei, tem regras, né, tem a questão de que cada nota né, a hierarquia da sensível, da subdominante, da tônica, submediante, né, subdominante. As notas também têm hierarquias, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. Eu peço só que vocês prestem atenção no que os acordes têm em comum, tá bom? Então, para o Sol, a gente tem o relativo, que seria o Mi menor, mas a gente não vai adicionar ele tanto no time por causa da ausência desse trítono. Mas quando eu pego o Si meio diminuto, por exemplo, ó, o Si
Si meio diminuto seria o quê? O Si, o Ré, o Fá e aqui o Lá. Em relação ao Sol, o Si meio diminuto, ele tem a tétrade do Sol, basicamente dentro dele. Tem a terça, tem a quinta e tem a sétima. Opa! Tem a nota que é importante aqui. Então, o Si meio diminuto, ele tem o trítono na estrutura do Sol, da estrutura do Sol. Então, ele cumpre sim um papel também de dominante. Quando eu toco um Si meio diminuto sobre Sol, o que está soando? Sol 7, 9, tá? Por que está soando Sol 7, 9? A sétima do Si, que é o Lá, é a nona do Sol. Então, é muito comum isso, né? Tocar um Si meio diminuto no lugar do Sol. Em outras aberturas, obviamente. Si meio diminuto. Agora eu tocar assim, ó. Tem um Sol 7, 9, tá? Tocando, sei lá, toca assim também, né? Ou até mesmo assim, tá? Tem um Sol 7, 9, aqui eu tenho um Si meio diminuto. Então, olha que interessante. Meu Dó, posso incrementar ele com o Lá menor, posso incrementar ele com o Mi menor, que sobe uma inversão. No Lá menor ele ganha a sexta, no Mi menor ele ganha a nona. Meu Fá, eu posso incrementar ele com um Lá menor também, né? No caso, fica meio que uma função dupla, mas depende muito do contexto. No Lá menor 7, ele ganha a nona, que é o Sol. E no Ré menor, ele ganha a sexta, que é o caso do próprio Ré, tá bom? Então veja, agora o meu quadro funcional ele foi ampliado. Aqueles acordes que eram só 3, eles passam a ser mais. Vamos tocar aqui e ver que interessante, ó. A minha música era Felicidade foi-se embora, saudade no meu peito, ainda amor. Vamos colocar o Lá menor junto, ó. Felicidade foi... Olha, soa bem, Lá menor, né? Ele tem a nota na melodia, que é o Mi, né? Foi-se embora. Vamos colocar o Ré menor. E a saudade, olha, soa bem, no meu peito. Vamos colocar o Si meio diminuto. Então veja, eu incrementei, coloquei mais acordes. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora. Toquei tríade, toquei tétrade, mas os dois vão dar a mesma sensação por terem essa notas em comum, tá? Se eu tentar ampliar mais ainda, se eu começar a colocar outros acordes, ao invés de usar o Lá menor, vou usar o Mi menor, tá? Incrementando também. Estou começando com a função mais forte por ser o início, né? E só para a gente ver que esses acordes colocados em pontos estratégicos da harmonia, em pontos mais fracos também, eles vão soar muito bem também, tá? Para os ouvidos mais iniciantes também ficar um pouco mais acessível, ó. Felicidade foi... Toquei o Mi menor, vou tocar o Mi menor 7, tá? Felicidade foi... Olha, soa bem também, tanto o Lá menor quanto o Mi menor soa bem. Por que soa bem, professor? Vai ter casos que não vai soar tão bem, talvez o Mi menor, mas nos dois casos a nota da melodia é um Mi, e o Mi é a quinta do Lá e ele é a tônica do Mi menor, então ele soa bem, né? Sim, vou usar o Lá menor, ó, né? Que tem uma relação com o Fá também, partindo da terça. E a saudade, veja que não soa bem, ó. Felicidade foi-se embora e a saudade. Se eu tocar o menor 7 e a saudade, colocar a sétima na ponta, tá? Poderia, claro, colocar esse acorde e empurrar, mas ele não soou tão bem. Por quê? E a saudade. A nota que está na melodia é um Fá, e o Fá não tem no Lá, tá? A nota Fá, que seria a principal do acorde aqui, subdominante, e da melodia nesse momento, não tem no Lá. Então não vai soar bem, ela é uma void, né? Uma nota que tira a clareza do acorde. Então nesse caso, a melhor opção de substituição ou de incrementação seria o Ré menor, tá? Agora, e a saudade no meu peito... perdão, felicidade foi... Tocar um Mi menor? Foi-se embora e a saudade no meu peito. Veja, soa bem, né? Se eu colocar a sétima então com um acorde, soa melhor ainda, porque a sétima aqui no Mi menor é a quinta, é a própria nota da melodia. Se eu usar o Si meio diminuto, também soa. Então, nos três casos, esse daqui soa bem. Claro que esses dois aqui soam mais fortes, né? Por terem o trítono, mas o Mi menor também soa, tem uma nota na melodia, tá bom? Então, felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito. Tá? Importantíssimo falar. Aqui eu não me preocupei com os voice leads, né? Com os melhores acordes, com as melhores aberturas, com as melhores conexões de baixos.
Eu simplesmente toquei um acorde visualmente também acessível, né? Para o cara que está olhando ali, bater o olhão e ver que eu estou fazendo um Fá, tá bom? Mas a preocupação com o voice give, tanto do baixo quanto da melodia, é importantíssimo, tá? Então, resumindo, pessoal, dentro de uma estrutura do campo harmônico, eu posso substituir os acordes, colocar acordes que, a depender do contexto, vão cumprir o mesmo papel do acorde mais forte. Claro que vai ser mais fraco, mas eles podem incrementar. Então, essa seria o primeiro patamar de improvisação, de reharmonização. 6 por meia dúzia. Eu vou pegar o acorde do campo harmônico e vou trocar ele para um outro acorde. Então, já tem outros acordes. Se eu sei drops, se eu sei inversões, se eu sei tensões, eu consigo ampliar mais ainda, porque além de trocar o acorde, eu coloco umas tensões ali que vão soar melhores, tá bom? No segundo patamar, pessoal, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma ampliação do tom através dos dominantes secundários. A gente viu que no campo harmônico maior, a gente tem um dominante que prepara o tom, que prepara o primeiro grau, que é o dominante principal, né? É o dominante primário, ele prepara o 1, prepara o primeiro grau, que é o Sol 7. Na ampliação, na primeira ampliação do tom, eu posso, para cada grau do campo harmônico, ter um dominante individual, ou seja, um dominante, um acorde partindo da sua quinta justa, né, ou quarta justa descendente, eu vou ter um dominante individual para esse acorde. Então, vamos pegar o campo harmônico de Dó. Ré menor é o segundo grau. Quem que seria um dominante dele? Um dominante partindo da sua quinta justa, ou da sua quarta descendente, que é um Lá7. Eu posso valorizar o Ré menor com um Lá7. Eu posso valorizar o Mi menor com um Si7. Eu posso valorizar o Fá agora com o Dó7. Eu posso valorizar o Sol com o Ré7. Eu posso valorizar o Lá com o Mi. O Lá menor com o Mi7. Inverti aqui. E o Si meio diminuto, ele não vai, a gente não considera que ele vai ter um dominante. Existem casos que a gente, como eu já comentei, ele tem uma tríade menor dentro dele, né? Mas eu não vou entrar nesse método. Por ele ter essa quinta diminuta, tônica, essa quinta diminuta, né? A quinta é importante para dar estabilidade para o acorde. Então a tríade maior e a tríade menor são estáveis. A tríade diminuta, né? A tétrade que tem a quinta diminuta e meio diminuto, eles não são estáveis, então a gente não coloca um dominante para eles, tá? Então os dominantes, basicamente, todos eles têm a tônica do campo harmônico, ó, Dó com a sétima maior, é o primeiro grau, ele já é preparado para o Sol. Agora Ré menor é Lá7, Mi menor, Si7, Si está dentro do campo harmônico. Fá maior é o Dó7, Dó está dentro do campo harmônico. Sol maior é Ré7, está dentro do campo harmônico, tá? Se eu pegasse o do Si, seria Fá sustenido, que não está no campo harmônico. Então é uma característica do dominante secundário que a sua tônica esteja dentro da tonalidade, seja uma nota diatônica, a tonalidade que deu origem ao tom, tá bom? Então ampliamos com o dominante secundário. Então se eu pegar a canção agora, felicidade, o próximo acorde seria o Fá. Eu poderia tocar o Dó7, que é o dominante do Fá. Felicidade foi-se embora. Olha que interessante, né? Então, no lugar do Lá menor ou de algum outro acorde, eu coloquei o Dó7 para preparar o Fá. Vamos supor que eu não quisesse usar o Fá e quisesse usar o Ré menor. Eu poderia usar o Lá7 para preparar o Ré menor. Felicidade foi-se embora. Tá? Lembrando, ó, eu consigo porque eu tenho lá o Mi na nota do acorde. Né? O Mi é o Lá. Dentro do Lá, o Mi é a quinta do Lá7. Então tem que prestar muita atenção. Então eu consigo começar a valorizar os outros acordes do campo harmônico com outros acordes, tá? Então, ó, felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito, tá? Poder. Veja, eu usei um Ré maior, que seria o Ré7 dominante do Fá, do Sol, perdão. Por que não funcionou? Porque a melodia está acontecendo no Fá, que é a terça menor do Ré. Então, se eu usar um Ré7 aqui, ele vai chocar, vai ter uma terça maior chocando com uma terça menor. Então, não é simplesmente colocar acorde a zóio, né? Eu preciso observar se a minha melodia proporciona isso. Então, essa seria a primeira ampliação do campo harmônico. Além de eu ter os acordes do campo harmônico, eu tenho os dominantes secundários, que preparam os outros graus do campo harmônico. Professor, muda de tom quando eu coloco um outro acorde dominante secundário? Não, pessoal. Seria uma tensão momentânea. É como se naquele momento harmônico eu
desse uma valorizada no outro acorde. Ó, eu quero que você soe bem, bonito, então eu vou colocar um acorde para te valorizar. Mas o tom, todo mundo tem relação com o tom, tá? Sempre na música tonal, todos vão existir e se relacionar com o tom, tá bom? Então, primeiro patamar da harmonia, acordes do campo harmônico. Segundo patamar, eu modificar esses acordes do campo harmônico buscando outros acordes do campo harmônico que tenham uma relação de função, que eu consiga, tenham notas incomuns, né, que eu consiga trocar um pelo outro. E o segundo patamar seria de ampliação, os dominantes secundários. Com esses dois patamares, a gente já vai conseguir fazer um arranjo aí, fazer um arranjo legal dentro de uma canção. Para 90%, ouso dizer 95% das canções, isso funciona, tá, pessoal? Esses dois patamares, sendo um bom conhecimento, você já consegue fazer um arranjo. E digo mais, todo mundo que chegou até aqui, eu garanto para vocês que 95% já sabe tudo que eu falei até aqui. Só não sabe o quê? Os acordes. Não tem voices de acordes, não tem vocabulário de acordes. Eu vou dar um exemplo aqui fazendo um arranjo na música Over the Rainbow, tá? E vocês vão perceber que é uma música simples, tudo meio dentro, mas que dá para fazer umas coisas legais com os acordes legais. E a maioria fica muitas vezes me questionando, eu queria saber o que você pensou nesse acorde, porque não tem voicings de acordes. Então o que falta não é muitas vezes o conhecimento harmônico, mas são amostras, acordes na mão, trechos de harmonia na mão, possibilidades de trocas de acordes na mão, tá? Então com esse conhecimento aqui muito básico, tá, pessoal? Talvez tenham pessoas já mais entendidas de harmonia que sabem que aí tem muitos conceitos, né, que tem profundidade grandes assim, vamos assim dizer, né, para explicar, mas é só para a gente ter um conhecimento. Então, eu posso substituir um acorde por outro quando ele tem essas notas incomuns. Basicamente são as mesmas notas, as notas importantes do acorde, né? A tônica, a terça, que são notas que acabam definindo. No caso do acorde do primeiro grau, a tônica é importantíssima, o dó é importante. No caso do acorde de quarto grau, por exemplo, o fá é importante, né? E ele também não ter a sensível, no caso que é do acorde dominante, por exemplo, para um acorde ser dominante, ele tem que ter a presença da sensível da escala, que seria o si, né, na sua estrutura. Então, um acorde subdominante não tem a sensível na sua estrutura. Fá não tem si na sua estrutura orgânica, né? Nem o ré menor tem. Então, nisso eu acabo eliminando alguns acordes e a sonoridade dele já vai indicando para mim. Então, básico de harmonia seria esse. Eu consegui substituir acordes que têm notas incomuns. E o segundo patamar, para eu entender, porque até o repertório mais simples já usa dele, é o dominante secundário, que é um acorde que não é do campo, ele vem de outro lugar, mas ele está ali para valorizar algum acorde do campo harmônico que não é o 1. Então ele já amplia a harmonia, tá bom? Vamos agora fazer um arranjo, pegar uma canção para fazer um arranjo em chord melody. Bom, vamos fazer aqui um arranjo então para a música Over the Rainbow, tá? É uma canção aí bem conhecida, bem bonita também, né? Praticamente é uma balada, tá? Eu aconselho sempre começar com melodias mais acessíveis, menos densas, né? Tem bastante notas longas, ela tem um andamento lento. E nós vamos comentando aqui tudo que eu for utilizando para o arranjo. Basicamente eu vou utilizar tudo que foi abordado anteriormente. Os primeiros passos nós já demos, né? Que é o principal, aprender ter um bom vocabulário de acordes e o básico aí de harmonia funcional. Você já consegue blocar aí, pegar uma harmonia, uma melodia, perdão, e conseguir fazer um arranjo, tá? Primeira coisa, o primeiro passo, então, é aprender muito bem a melodia. Afinal, é nela que nós vamos estruturar todo o arranjo. É ela que vai se destacar e tudo vai girar em função dela, tá? O segundo passo é aprender a harmonia. A harmonia ela pode ser modificada, a gente vai colocar acordes aqui, então, mas a melodia é o essencial, é o principal, tá bom? Basicamente, dentro da melodia, a gente vai ter um ritmo, né? Uma maneira como a melodia é organizada ritmicamente, e isso também influencia, né? Quais notas que eu devo ou não colocar acordes. Aí depende da posição rítmica que aquela nota está, do tempo que ela dura, né? Geralmente nas notas mais longas a gente consegue blocar mais, não precisa blocar todas as notas, quem está começando. Não tem uma regra específica quanto a isso, tá? Mas o ritmo da melodia influencia bastante. Tem notas que são de tensão, tem notas que são do acorde, né? Tem notas que são
de passagem ali, são tensão, mas são passagens, estão caminhando para outra nota, para chegar em outra nota. Então tudo isso a gente leva em consideração para escolher o acorde, o voicing, para a gente colocar, tá bom? Então eu vou utilizar basicamente tudo que a gente viu anteriormente. Os acordes nas inversões drop, na distribuição drop 2 e as suas inversões, na distribuição drop 3 e também as suas inversões. Nas notas do acorde é mais fácil de pensar. A nota do acorde a gente usa o próprio acorde, né? Em alguma das suas posições e inversões a gente sempre encontra uma opção de voz. Nas notas de tensão a gente pode utilizar o acorde com tensão ou algum outro acorde, sobrepor uma tétrade, drop 2 ou drop 3, que tem essa nota e cumpra a mesma função. Isso é muito importante, não é qualquer acorde, nem qualquer nota, eu vou comentando aqui, tá bom? Bom, primeira nota que a gente tem é a nota Dó, a tonalidade aí está em Dó, tá? Então Dó, dentro do acorde de Dó é a tônica, tá? Eu poderia ter o drop 2 aqui na inversão de sétima, mas ele vai começar com basicamente a sétima aqui embaixo, né? Então eu vou colocar aqui o drop 3, olha que interessante. O drop 3 eu tenho inversão de quinta, uma nota mais estável, né, do que a sensível aqui, do que a sétima. E eu tenho abertura com todas as vozes do acorde, ó, tônica, quinta, perdão, terça, sétima e tônica na ponta. Tá? É a primeira nota da melodia. Poderia usar o Dó normal? Poderia, né? Mas eu vou fugir desse óbvio, né? Então vou colocar aqui, tentar fazer uma linguagem mais guitarrística. Então Dó com a sétima maior, inversão de quinta, drop 3, ó. Depois eu vou ter o acorde Lá menor, que também é função tônica, né? Dó e Lá menor são relativos, então mudou o colorido da coisa, mudou o acorde, né? Trocou de acorde, mas manteve a mesma estabilidade. Então, terça, o Dó é a terça do Lá menor, eu posso utilizar o próprio Lá menor, posição fundamental, drop 2, eu tenho essa nota na ponta e eu ganho baixo aqui do Lá, né? Lá menor. Então, depois eu vou ter o Mi menor, tocando a quinta do acorde, né? Essa nota também tem no acorde, poderia usar aqui a inversão de terça, mas eu vou usar a posição fundamental e eu vou ter a quinta aqui, ó. Tá? Depois nós vamos ter a terça, quarta, caminhando até a quinta. Então, essa terça é a nota do acorde, eu posso manter o mesmo acorde, sustentar o acorde, né? Nessa nota aqui, a quarta, eu posso colocar ela como tensão, mas não vai ter tanta movimentação. Eu posso tentar buscar ela em outro acorde que cumpra essa mesma função. Basicamente, o início da música é Dó, Lá menor e Mi menor. Todos os acordes têm essa relação, né? Relativos e antirrelativos. Então, essa nota que é o Lá, ela não tem dentro do Dó nem do Mi menor, que tem as mesmas funções, mas ela tem dentro do Lá menor, que também pode cumprir essa função de estabilidade. Então, eu vou usar aqui a inversão de sétima. Lá menor com a sétima em Sol, eu consigo Lá menor na ponta. Tudo drop 2, ó. Drop 3, ó. Mi menor. Tá? Essa forma aqui, se eu jogar ela pra cá, fica até mais fácil para executar para quem tá começando. É um Lá menor com a sétima no baixo. Depois eu vou ter a quinta, que ainda é Mi menor, posso usar a própria inversão de terça do acorde Mi menor. E depois a última nota, antes de ir para o acorde de Fá, é a nota Dó. O que eu vou fazer aqui? Apesar de tudo estar em Mi menor, eu vou usar um Dó 7. Por quê? Porque ele vai preparar o próximo acorde, que é o Fá. Como eu tenho essa opção na melodia, é o Dó, eu vou usar um Dó 7 aqui. Então do começo até aí vai ficar assim. Tá? Tudo drop 2 aqui. Depois a gente vai ter só um plano harmônico de Fá, mas não tem melodia. Então eu vou tentar jogar ela mais para o grave aqui nas cordas posteriores. Vou tocar aqui um Fá com a sétima maior e o shell voice aqui, tá? Depois a gente vai ter um Fá diminuto, Fá sustenido diminuto, tá? E vamos ter na melodia a nota Dó. Dentro do acorde diminuto aqui, drop 3, é o próprio Dó já na melodia, né? Então eu posso utilizar esse acorde, poderia pegar essa nota, jogar para cá, eu tenho aqui um acorde diminuto também, pegar esse acorde, colocar um tom e meio acima, é diminuto também. O diminuto se repete a cada um tom e meio. Eu tenho lá na ponta também mais fechadinho, né? Os drop 3, os mais abertos, eles têm uma sonoridade mais interessante, que eles abrem bem os acordes. Mas aqui eu estou tentando usar tudo fechadinho, né? Fechado no sentido de
mão e manter o drop 2 aqui, mas são todos acordes abertos, tá? Vou colocar aqui para ficar mais fácil para tocar só para baixo, em outras palavras, para quem quer tocar só para baixo, tá bom? Então, ó, dó, perdão, até onde a gente foi. Mais uma vez, ó. Depois vai pro Fá. Dózão aqui na melodia. Um Fá sustenido diminuto. Drop 2 aqui, tá? Depois a gente vai ter o Lá na melodia, ainda vai estar em Fá sustenido diminuto. Então o Lá é a própria na primeira inversão aqui, ou no outro acorde diminuto, eu tenho esse Lá na ponta. Então veja, eu tenho ele aqui, o Dó, na voz do diminuto, e o Lá aqui, na voz do diminuto também. Então simplesmente coloquei 2 acordes. Ó. Vai finalizar na terça do Mi menor. Mi menor, posição fundamental, eu tenho a terça na ponta. Poderia finalizar aqui também, mas eu vou variar um pouco os acordes, né? Então, ó, até aí. Depois eu vou ter um Si7 com nada também. Vamos aproveitar o voice lead aqui e vamos usar o Lá7, perdão, Mi menor, Lá7, tá? Que seria um 2/5 do acorde de Ré menor, tá? Mas depois ele vai para Fá. O que acontece? Mi menor, eu vou ter essa voz soando e vou só tirar os dedos aqui e vai ficar um Lá7, tá? Depois a gente vai para o acorde de Fá, com a sétima maior. Repare que é um 2/5 de Ré, mas foi para Fá, que tem a mesma função. E vai ter a terça do Fá na ponta. Então, na própria terça, eu tenho um acorde de Fá drop 2 aqui, ó. Né? Depois, o que a gente vai ter? A gente vai ter o Fá na melodia e vai ter o acorde de Fá menor. Quando a gente tem uma tônica na melodia, a gente pode utilizar o drop 2 na inversão de sétima, porque tem a tônica na melodia, ó, Fá menor com baixo em Mi bemol. Na harmonia, é um Fá 6. Então, o que eu posso fazer? Toda vez que eu tenho um acorde menor com a sexta, eu não tenho a sétima. A sexta entra no lugar da sétima. Então eu vou pegar a sétima, que no caso é o Mi bemol, e vou colocar a sexta. Formou um acorde meio diminuto. Ou seja, Fá menor 6 é Ré meio diminuto também. Então eu vou usar esse daqui para ficar mais interessante. Vou tocar até aí, ó. Depois nós vamos ter a terça do acorde de Dó. Repare que eu estou falando a melodia e o momento da harmonia. Não é qualquer acorde. Tem que ser um acorde que expresse a função harmônica daquele momento da harmonia, tá? Então, Dó. Aí, o que eu vou ter? Eu vou ter um grau conjunto aqui, uma melodia, ó. E caindo nessa nota. Essas duas eu vou tocar single notes para facilitar para todo mundo. E essa daqui, como ela vai trocar de acorde, ela vai para um Lá7. Ela é a quinta do Lá7. Inversão de terça, eu tenho a quinta na ponta. Tudo drop 2, ó. Tá? Single notes. Depois eu vou ter o Ré, que é a tônica do próprio Ré. Então, na inversão de sétima, eu tenho esse acorde. Outra melodia, quinta do Sol. Quando eu quero a quinta na melodia, eu uso a inversão de terça. Depois eu vou ter a 13ª do Sol. A 13ª do Sol, pessoal, ela não tem no acorde de Mi menor, que seria o relativo do Sol. Ele não tem um trítono, a gente viu que não é uma opção tão interessante. Nem no Si meio diminuto a gente tem ela. Então eu vou usar ela como tensão, ó. A gente aprendeu também as tensões, Sol 7, 3. Vai acabar aqui no Dó. Poderia acabar no Dó, cajete aqui, Dó com a sétima maior, poderia acabar no mesmo acorde que eu comecei, drop 3, vou acabar aqui no Dó 6, né? Dó maior com a sexta, é um Dó, adicionei a sexta, tá? Adicionei o Lá aqui. Fechamos aqui então a primeira parte do tema. Se eu tocar ele inteiro, vou tocar a primeira parte aqui inteira, então.
menor 6. Ré menor. E vou acabar aqui com Dó 6. Tá bom? Aí tem um dominante, né? Posso colocar aqui um acorde qualquer, posso colocar simplesmente um Sol 7. Posso fazer, por exemplo, Sol 7, 9 sus aqui, que seria, né? Eu tenho tônica, sétima, nona, quarta, e depois trocar a nona bemol, colocar terça. Tanto faz fazer essa preparação. Ele vai repetir essa parte A, ela é 2 vezes, tá? Tô fazendo aqui de forma básica, né? Com a harmonia básica, com a melodia básica também. Tem N versões dessa harmonia também. Eu fiz uma harmonia que se adequasse a gente, tá bom? Eu vou considerar que a gente vai repetir essa parte. É normal quando a gente tem 2 partes, a segunda seja diferente. Então eu vou deixar para vocês fazerem uma segunda parte diferente, um segundo A, tá bom? Na parte B a gente tem um pouquinho mais de densidade na melodia, né? Depois, mesma coisa. Aí volta, né? Volta para uma terceira parte, tá bom? Na parte B, então, pessoal, essa parte ela vai começar acontecendo dentro do acorde maior com a sétima maior, depois vamos ter um Dó sustenido diminuto, depois um Ré menor e depois um Sol 7, tá? Esse Dó sustenido diminuto nada mais é do que um Lá 7. Quando eu começo um acorde diminuto, né, diminuto meio tom abaixo de um acorde menor, ele vai soar como um dominante. Seria a inversão de terça do Lá menor, do Lá 7, só que eu troquei a tônica pela nona bemol. Então ficou um Lá 7 bemol 9, tá? Então na primeira parte da melodia, tudo acontece aqui dentro, ó. Tá? Então eu posso manter esse acorde drop 2, o som fundamental, e aproveitar que a quinta está aqui e deixar o som soar. Depois eu vou ter um Dó sustenido diminuto que tem a mesma voz, né? Mesma coisa, e eu tenho essas mesmas notas dentro dele. Aqui o Sol seria a quinta diminuta e o Mi natural seria a terça menor. Então eu consigo manter o mesmo voice, a mesma abertura de mão aqui, ó. Perdão. Menor, essa nota vai ser a quarta e essa nota vai ser a terça. Então eu consigo montar aqui um shell voice e deixar o meu dedo 1 aqui para fazer a voz também. Então olha que interessante. Tá? Tudo no mesmo lugarzinho aqui, deixando o som soar. Depois no Sol 7, essa nota é a tônica e essa nota é a sétima. Eu poderia, por exemplo, usar a inversão, a distribuição drop 3, para fazer esse acorde. Tem a voz aqui embaixo, tem a tônica, tem a sétima e também consigo manter aqui a quinta. Mas eu posso colocar a tônica aqui também, né? Tocar tudo, né? Por quê? Porque nessa posição, nessa voz, nessa situação, esse acorde é possível. Então olha que legal essa parte. Tá? Coloquei toda essa parte utilizando aqui basicamente sem movimentar tanto o polegar. Depois a gente vai ter a melodia caminhando aqui para a quarta justa de um acorde meio diminuto, que é um Mi menor 7 bemol 5. Então essa nota é uma tensão. No acorde Mi menor 7 bemol 5 é importante ter a quinta. Então uma das formas de montar esse acorde é aqui, ó, tônica, quinta, sétima e a quarta entra no lugar da terça. Tá? Mi menor 7 meio diminuto, coloquei a quarta no lugar da terça. Depois a gente vai ter um Lá 7, Ré 7, Ré menor 7, Sol 7. Então é um 2,5 do Ré menor e um 2,5 do Dó para voltar. Então, quarta do acorde Mi menor 7 bemol 5, e depois essa nota vai virar a tônica do acorde Lá 7. Então eu posso utilizar a própria inversão do acorde. Lá 7, uma inversão de sétima, ou seja, Lá com baixo em Sol, eu tenho o Lá na ponta. Então,
Ré menor 7 eu posso manter o mesmo voice lead aqui, ó, daqui caminha pouco para cá, ó. Tudo, essa nota vira aqui a terça, né, do acorde, essa nota vira a sétima, essa nota vira a tônica e essa fica estática. Depois, Sol 7, daqui é um Ré menor com baixo em Fá, tá? Ré menor 7 com a inversão de baixo. Primeira inversão. Depois eu vou ter aqui um Sol 7 na terceira inversão. Sol 7 com baixo em Fá, eu tenho Sol na ponta aqui. Então essa parte inteira fica... Aqui agora tudo passagem, né? Tá? Se eu quiser, por exemplo, tocar só as 3 primeiras notas para não influenciar na melodia, né? É legal separar a melodia da harmonia, também é importante. Aqui eu não vou ser tão detalhista assim, para ficar acessível para todo mundo. Esse mesmo trecho se repete, só que agora ele fica em Dó maior, e depois ele vai ter uma mudança, que essa nota aqui para o Fá sustenido, tá? Esse Fá sustenido, ele é a tônica do Fá sustenido meio diminuto. Então, dentro de algum acorde, de alguma inversão, eu vou ter essa nota na ponta. Com a inversão do acorde Fá sustenido meio diminuto, tem a tônica na ponta. Se a gente lembrar, a inversão do acorde com baixo na sétima, drop 2, sempre tem a tônica na ponta. Então, como que seria a inversão? Seria esse acorde aqui, ó. Sétima, terça menor, quinta diminuta e tônica. Depois eu vou ter terça, né? Terça do acorde. Para não fazer esse movimento aqui, ó, poderia ser também, quem quiser blocar tudo bonitinho, eu vou deixar soando. Então, o que eu vou escolher? Eu vou escolher fazer essa terça aqui embaixo. Aí eu não movimento tanto, deixo as vozes aqui da sétima, terça e quinta diminuta soando aqui, tá? Legal. O próximo acorde vai ser um Si7. Eu vou utilizar aqui o Si7 drop 3. Drop 3, na primeira inversão de terça eu tenho a sétima na ponta. Eu tenho esse acorde aqui, ó. Terça, tônica, quinta e sétima. Tá? Então veja, Fá sustenido meio diminuto, Si7. Tá? Um eu usei drop 2 e o outro eu utilizei drop 3. Tá? Então, segunda parte, né? Depois a gente vai ter o Mi menor, aqui, com a quinta na ponta. Eu posso ter esse acorde aqui, ó, que nada mais é do que o Mi menor 7, drop 2 ou drop 3, né? É meio que os dois juntos aqui. Depois essa nota vai virar a nona do Lá 7, é um acorde maior, Lá 7. Shell voice, atenção, né? Posso colocar, ó, tônica, terça, sétima e a nona. Eu posso até utilizar aqui, ó, tônica solto aqui e utilizar um meio diminuto, né? Todo acorde Lá 7 que tem a nona, se eu utilizar um meio diminuto terça acima, alguma das inversões eu consigo essa nona também. Então poderia ser essa opção. Eu vou usar essa daqui, ó, de tensão, vou dobrar o Lá aqui, ó. Então fica, tá? Depois a gente vai ter o Ré menor com a tônica na ponta. Então, na inversão de sétima, Ré menor 7, né? Ré menor com baixo em Dó, eu consigo essa nota na ponta. Ó. E depois, a última nota, antes de voltar para o A novamente, a gente tem um Sol com Sol na ponta. Sol 7 com Sol na ponta. Na inversão de sétima, eu tenho essa nota na ponta. Vocês percebam que eu estou tentando ficar aqui nos acordes mais básicos, mas o que manda é esse pensamento rápido com os acordes. Eu tenho N opções para uma nota, né? Estou dando aqui as que a gente trabalhou até então. Então, ela volta para a parte A, pessoal. A parte A, seria a primeira parte que a gente tocou, ela é igualzinha, né? É claro que nas versões na maioria das versões tem uma diferença de harmonia, mas eu estou mantendo a mesma melodia. A, A, B, A. Eu fiz um A e fiz um B. E fiz o B completo, tá? A e o B completo. Para que os dois outros As vocês podem ficar livres, tocar da mesma forma ou não. O importante aqui é entender. Então, se eu pegar o meu A, ó, poderia, por exemplo, jogar esse Fá para cá, né, para diferenciar mesmo da melodia, tanto faz, né? Diminuto,
menor, Lá 7, não resolveu, foi para Fá, que é vamos dizer assim, mesma função, né? Fá menor 6, uma sexta no baixo, Dó, Lá 7, versão de terça, Ré menor, Lá 7 no baixo, grau conjunto aqui, né? Melodia 5 minutos, Sol 7 com a quinta, 13 e acaba aqui no Dó 6. Essa foi a parte A, né? Aí na parte B a gente tem Dó, quinta e terça, quinta e terça. Agora essa nota fica quinta e terça de novo, só que num acorde diminuto. Ré menor fica quarta e terça. O Sol 7 fica tônica e sétima. Aí vamos ter um Mi menor com a quarta. Essa nota que era a quarta do menor vira a sétima do Lá 7. Depois eu vou ter um Ré menor, que eu não preciso tocar aquela voz ali embaixo, posso montar só as 3 notas aqui. E Sol 7. Eu posso colocar também, mas é legal tentar separar a melodia de harmonia, né? Aí repete esse trechinho, só que com um trecho harmônico diferente. Tudo em Dó. Aí depois eu vou para Fá sustenido meio diminuto, tônica na ponta. Lá 7, drop 3. Mi menor 7, quinta na ponta. Lá 7 com a nona na ponta. Ré menor 7 com a tônica na ponta. E Sol 7, de lá, com a tônica na ponta. Aí volta. Mais uma vez, pode repetir as mesmas coisas, tá? Meio, não sei se ficou acessível ou não de acompanhar, mas percebam, pessoal. Tem outras opções para se fazer isso? Obviamente tem, né? Eu estou tentando dar uma outra perspectiva para vocês, né? Uma perspectiva até mais guitarrística, mas até mesmo se for violão, assim, se você tirar muitos arranjos de violão, o importante são os voices de acordes, são saber ter opções de acorde, porque senão fica assim, ó, não tem nada de errado, pessoal, né? Mas, sei lá... aquela coisa, né, meio bolachão assim, que não tem nada de errado. Mas muitas vezes os nossos arranjos, a gente não consegue desenvolver tanto o arranjo, porque falta voicings, né? Falta acordes, você precisa aprender acordes. Então se você pega todos esses acordes que eu comentei anteriormente, põe na mão, abre eles. Eu falei do drop 2 com mais detalhe, mas o drop 3, né, o princípio é o mesmo. Você pega uma nota, cai a terceira nota, você monta as inversões, estuda uma de cada vez. Isso é vocabulário de acorde. Eu não consigo, eu penso rápido, ó, isso daqui eu sei que isso tem, que na sétima eu tenho drop 2 e na inversão de terça eu tenho um drop 3. Né? Na minha cabeça tem um monte de opções. Tenho aqui, ó, esse aqui que é mais aberto também, tem esse daqui. Se eu tocar se eu tocar a quarta pela quinta aumentada, eu tenho esse, pela quarta aumentada, eu tenho esse, né? Sei lá, 13ª bemol 13 e a sétima na ponta, eu tenho esse. Então, eu tenho bastante consciência dos intervalos e das opções que eu tenho. Geralmente eu escrevo muitos arranjos, como eu já comentei, de forma mais didática mesmo. Eu gosto de colocar esses acordes para o aluno bater o olho e falar, esse acorde eu conheço, eu estudei, fiz uns exercícios com ele, tá bom? Foi isso que eu tentei utilizar aqui. Então, basicamente, fazer um arranjo, você precisa saber a melodia, você precisa saber a harmonia, tá? Quando você vai fazer o arranjo, obviamente, você pode reharmonizar ao mesmo tempo, né? Mas, basicamente, precisa-se analisar o ritmo da música, o ritmo da melodia, perdão, né? A densidade da melodia, entender quais notas, os pontos, né? Que as notas são mais longas, são notas mais estáveis, né? Que definem o contorno da melodia, o que são notas de passagem. Nessas notas de passagem, você pode usar single notes, não precisa blocar tudo, né? Só que depende também, se for blocar só aqui, né? Esse aqui eu bloco, Lá menor 7 com a terça, na ponta. Quando tem uma nona, é legal você também tentar colocar outras coisas para dar uma diversificada, mas basicamente é isso, né? Você tem notas da melodia, essas notas podem ser uma nota do acorde, você sempre vai encontrar uma opção de abertura, de inversão que tem essa nota na ponta, né? Se for uma tensão, você pode colocar o acorde com a tensão também, ou escolher um outro acorde para sobrepor sobre esse acorde, que fica legal, que mexe, movimenta mais as notas, abre um pouco mais, tá? Com essas ferramentas você já consegue fazer um arranjo para diversas músicas, tá? Não é uma nem duas, não. Basicamente qualquer música você consegue fazer. O que vai precisar é de mão, né? Mão.
dedo, assim, técnica e ir fazendo, tá bom? Então, na nossa parte de harmonia, deu para ver bastante coisa. Eu acredito que seja muito valioso isso que eu passei para vocês, apesar de ser bem rápido, assim, né? É um tempo grande de aula, mas muito pouco para um conteúdo bem profundo. Dá para ter uma boa noção, tá? Uma boa noção mesmo de se fazer um arranjo. Veja, drop 2, drop 3, todas as inversões. Nós vimos só 4 qualidades. Eu não trabalhei as outras qualidades, menor com sétima maior, mas você pode abrir para todas essas possibilidades. Veja, só esses dois, drop 2, drop 3, né? O Caged, que não é um sisteminha que a gente dá para usar também. Olha, 3 ferramentas de acordes. Tensões, conseguimos colocar tensões nos acordes. Com tudo isso daqui, você tem opções para colocar acordes na melodia e fazer qualquer arranjo, tá bom? Na próxima aula, amanhã, né, última aula, nós vamos falar de improvisação, como estudar escalas. Eu vou falar muito desses assuntos, os principais erros e problemas que eu vejo nos estudos musicais dos alunos, tá bom? Fique aqui, participe da aula amanhã, que amanhã também a gente vai ter um bônus especial para vocês. Tá bom, pessoal? Deem uma olhada nos materiais de apoio, que está tudo escrito lá também. Bons estudos, abraço!